Antes mesmo de abrir a boca, seu corpo já grita para o mundo quem você é. Cada movimento, cada inclinação de cabeça, cada toque nos próprios dedos é uma frase não pronunciada, mas perfeitamente compreendida por quem sabe ouvir. Imagine entrar em uma sala onde todos estão em silêncio. Ninguém se apresenta, ninguém troca palavras. Ainda assim, em segundos, você já consegue sentir quem está confiante, quem está inseguro, quem está mentindo, e até quem está escondendo algo perigoso. É como ter um sexto sentido, um radar invisível que capta sinais que a maioria ignora. E é exatamente isso que você vai ganhar até o final deste vídeo. Ao longo dos próximos minutos, você vai descobrir 10 segredos da leitura corporal que os agentes de inteligência, negociadores e grandes líderes usam para ler mentes sem precisar de palavras. Não estamos falando de adivinhações baratas ou truques de palco. Esses sinais estão profundamente enraizados na biologia humana e foram moldados por milhares de anos de evolução. Cada um deles é um reflexo automático do cérebro, impossível de controlar totalmente. E é justamente por isso que funcionam tão bem. Agora, antes de continuar, quero que você imagine a última vez que alguém mentiu para você. Talvez tenha sido um amigo justificando um atraso, um colega prometendo algo que nunca cumpriria, ou até uma pessoa que disse, "Estou bem", quando claramente não estava. O que você teria feito de diferente se tivesse conseguido perceber, ali, naquele instante, que as palavras não batiam com os gestos? É esse tipo de clareza que vamos construir aqui, passo a passo. Mas este vídeo não serve apenas para você decifrar os outros. Quando você entende como seu próprio corpo fala, você também começa a controlar a imagem que transmite. Você pode moldar sua presença para exalar confiança, gerar respeito automático e eliminar sinais involuntários de insegurança. E isso, quando bem aplicado, muda não só interações pontuais, mas toda a forma como as pessoas te percebem, em reuniões, negociações, apresentações, encontros e qualquer situação social. Então, meu conselho é simples: assista até o final, porque cada segredo que eu vou revelar se conecta com o próximo, formando uma rede de leitura corporal que vai transformar a forma como você se comunica e interpreta o mundo. No 10º segredo, eu vou te mostrar um gesto tão sutil e poderoso que, sozinho, já pode revelar a verdade por trás de qualquer decisão importante. E quando você perceber isso, vai entender por que dominar a linguagem do corpo é como ter acesso a um código secreto. Um código que todos usam, mas poucos sabem decifrar. Segredo 1. O olhar congelado. O olhar é o espelho da alma? Talvez. Mas para quem entende de leitura corporal, ele é muito mais do que poesia. É um detector de estado mental. Existe um fenômeno pouco comentado, mas extremamente revelador, que chamo de olhar congelado. É quando a pessoa, ao enfrentar uma situação de ameaça, surpresa ou vigilância extrema, fixa o olhar num ponto e parece esquecer de piscar. Esse microcomportamento pode durar segundos, mas entrega mais do que qualquer discurso. Pense em um jogador de pôquer recebendo uma carta que muda completamente sua mão. Por um instante, ele para, não se move, não pisca, não respira fundo, apenas congela. Ou imagine um policial investigando uma cena. Ao encontrar algo suspeito, seus olhos ficam imóveis como se o cérebro estivesse captando cada detalhe para processar depois. Esse congelamento visual é um sinal primitivo, um reflexo herdado dos nossos ancestrais caçadores, que precisavam permanecer imóveis para observar presas ou predadores sem serem notados. Se você aprender a identificar esse instante, poderá detectar quando alguém está processando uma informação crítica ou reagindo a algo que não esperava. Em conversas, isso é ouro puro, porque revela momentos-chave que a pessoa não quer comentar ou ainda não sabe como reagir. O olhar congelado não é apenas um instante de parada visual. É um código de emergência do cérebro. Quando algo inesperado acontece, nosso sistema nervoso simpático entra em modo de alerta. Nesse estado, os músculos ao redor dos olhos se contraem levemente,
A frequência de piscadas diminui drasticamente e a atenção fica totalmente focada em um ponto fixo. É como se o corpo inteiro desligasse funções secundárias para canalizar energia apenas na análise da ameaça ou do estímulo. Você pode observar isso em contextos muito diferentes. Em negociações corporativas, por exemplo, o executivo que ouve uma proposta inesperada pode, por alguns segundos, travar o olhar, como se estivesse lendo além das palavras, calculando as consequências. Em interrogatórios policiais, criminosos experientes, que tentam disfarçar emoções, ainda apresentam esse microcongelamento quando confrontados com provas concretas. Já em relacionamentos, o olhar congelado aparece em brigas ou conversas delicadas, no instante em que uma frase específica atinge o ponto mais sensível. A importância disso é que ele funciona como um marcador de verdade. Mesmo que a pessoa rapidamente retome os movimentos e pisque para disfarçar, aquele segundo de imobilidade indica que algo impactante acabou de acontecer na mente dela. E se você estiver atento, poderá identificar exatamente quando isso ocorre e o que estava sendo dito ou mostrado naquele momento. Esse gesto também pode ser manipulado de forma estratégica. Grandes negociadores usam o olhar congelado de maneira intencional para criar desconforto ou pressão psicológica. Ao receber uma proposta, eles ficam em silêncio e fixam os olhos no interlocutor, forçando-o a preencher o vazio com mais informações. É um truque simples, mas que pode levar a pessoa a revelar detalhes que não pretendia. No dia a dia, esse mesmo efeito pode ser usado para transmitir autoridade. Em apresentações ou discussões, fazer uma pausa e congelar o olhar por 2 ou 3 segundos após dizer algo importante dá mais peso às palavras. É como se o silêncio fosse sublinhado pela sua expressão, obrigando o outro a absorver o impacto do que foi dito. E aqui vai um ponto crucial. Nem todo olhar fixo é olhar congelado. O que diferencia é o contexto e a súbita imobilidade após um estímulo. Um olhar natural se move, acompanha o ambiente, pisca regularmente. O congelado é abrupto, silencioso e carrega tensão. O maior erro que iniciantes cometem ao tentar identificar o olhar congelado é confundir concentração normal com reação emocional intensa. Alguém pode estar apenas prestando atenção em um detalhe específico, como ler uma apresentação de slides ou acompanhar um filme. E nesse caso, o olhar fixo não significa nada além de foco natural. Se você interpretar isso como sinal de mentira ou tensão, vai cometer erros graves e perder credibilidade. Outro ponto que confunde muita gente é o olhar perdido, quando a pessoa está pensando ou distraída, olhando para um ponto sem realmente vê-lo. Diferente do olhar congelado, que é intenso e carregado de energia, o olhar perdido é vazio, sem tensão muscular, quase como se os olhos estivessem desfocados. É um detalhe sutil, mas fundamental para a leitura correta. Há ainda o fator cultural. Em algumas culturas, manter contato visual prolongado é um sinal de respeito ou atenção, e não de tensão. Já em outras, pode ser interpretado como desafio ou agressividade. Por isso, contextos e padrões individuais são essenciais antes de tirar conclusões. Observar como a pessoa normalmente reage é a única forma de identificar quando algo realmente foge do padrão. O ângulo oculto que poucos conhecem é que o olhar congelado pode ser provocado de forma deliberada para testar reações. Investigadores e negociadores experientes lançam informações inesperadas, às vezes até falsas, apenas para observar a resposta física imediata. O corpo reage antes que a mente consiga montar uma máscara. É nesse instante que se descobre se a pessoa está escondendo algo ou se foi pega de surpresa. O olhar congelado é como um raio-x emocional que se revela em frações de segundo. Ele acontece quando a mente entra em estado de alerta, cortando qualquer distração para lidar com uma informação crítica. Ao aprender a identificar esse instante, você não apenas lê melhor os outros, mas também passa a controlar como e quando usá-lo para transmitir poder e segurança. Seu exercício prático é simples.
Nos próximos 3 dias, observe as pessoas durante conversas. Procure momentos em que elas interrompem o movimento dos olhos por completo, logo após receberem um estímulo específico, seja uma pergunta, um comentário ou uma imagem. Marque mentalmente o que foi dito ou mostrado antes do congelamento. Essa associação é a chave para decodificar a mensagem oculta. E lembre-se, o olhar congelado é apenas o primeiro passo. Ele é o alarme que indica que algo importante está acontecendo. Mas para realmente confirmar e interpretar esse algo, você precisa reconhecer sinais que aparecem no rosto em menos de um segundo. Sinais tão rápidos que a maioria das pessoas nunca percebe. É isso que vamos revelar agora, no segundo segredo. As microexpressões de rejeição. Quando você aprender a identificá-las, vai perceber que o corpo não só fala, ele grita a verdade. Segredo 2. Microexpressões de rejeição. Imagine estar sentado diante de alguém que jura estar interessado no que você diz. As palavras saem doces, o tom parece amistoso. Mas por um instante tão rápido quanto um piscar de olhos, a sobrancelha se contrai, o canto da boca se retrai, ou o nariz franze levemente. É como se o rosto tivesse cometido um pequeno crime contra a mentira, revelando a verdadeira emoção antes que pudesse ser sufocada. Esse é o território das microexpressões de rejeição, sinais involuntários, instantâneos e universais que expõem desconforto, desprezo ou desaprovação. O mais impressionante é que esses sinais não precisam durar mais do que 1/25 de segundo para serem captados pelo cérebro humano. Nós os percebemos de forma inconsciente o tempo todo, mas raramente sabemos interpretá-los de maneira consciente. O resultado? Ficamos com aquela sensação estranha sobre alguém, sem conseguir explicar o porquê. Em interações de alto impacto, entrevistas de emprego, negociações, encontros românticos, reconhecer essas microexpressões muda o jogo. Elas são o equivalente a ver o rascunho secreto por trás do discurso ensaiado. Que ao contrário do olhar congelado, que indica processamento, as microexpressões de rejeição revelam emoção pura, não filtrada. É a alma falando diretamente pelo rosto, sem a permissão da mente. Mas para entender de verdade como elas funcionam, e principalmente como usá-las para tomar decisões mais assertivas, precisamos dissecar cada nuance, cada variação e cada armadilha que pode confundir até mesmo um observador experiente. As microexpressões de rejeição se manifestam em várias formas, e cada uma delas carrega um significado distinto. O primeiro tipo é o franzir do nariz, que muitas vezes indica repulsa ou nojo. É um movimento rápido, como se a pessoa tivesse sentido um cheiro desagradável, e aparece quando algo dito ou feito provoca aversão genuína. Esse gesto é universal. Não importa se você está no Brasil, no Japão ou na África do Sul, ele terá o mesmo significado. O segundo é o enrijecimento do canto da boca, que denuncia desprezo. É um movimento sutil, geralmente unilateral, que levanta um dos cantos da boca como se fosse um meio sorriso sarcástico. Esse sinal costuma aparecer em situações de competição silenciosa, quando alguém se sente superior ou minimiza o outro mentalmente. Outro indicador poderoso é o levantar rápido das sobrancelhas, junto com microtensão nos olhos. Essa combinação pode apontar descrença ou desdém, como se o cérebro dissesse: não acredito no que você acabou de falar. O detalhe é que, se não for captado na hora, ele desaparece tão rápido que a conversa segue normalmente, mas a emoção já foi registrada no inconsciente. Exemplos reais abundam. Em debates políticos televisionados, é comum ver candidatos manterem o sorriso enquanto o adversário fala, mas soltarem um franzir de nariz ou um canto de boca em milissegundos. Em reuniões corporativas, ao apresentar uma ideia, repare se alguém solta um desses sinais. Mesmo que verbalmente concordem, o rosto já denunciou discordância ou desprezo. Em relacionamentos, essas microexpressões aparecem quando o parceiro ou parceira está ouvindo algo que não gosta, mas não quer discutir naquele momento. O mais fascinante é que, com treino,
Você começa a perceber esses sinais como flashes no campo de visão. No início, tudo parece rápido demais, mas à medida que sua atenção melhora, esses microsegundos ficam nítidos, como se o tempo desacelerasse. É nesse ponto que você deixa de ser apenas um espectador e se torna um leitor privilegiado da linguagem humana. Mas é preciso cuidado. Interpretar uma microexpressão isolada pode ser perigoso. O verdadeiro valor está em cruzar esses sinais com outros comportamentos, postura corporal, tom de voz, pausas na fala. Assim, você confirma se aquela rejeição é momentânea ou parte de um padrão mais profundo. O erro mais comum e mais perigoso, ao interpretar microexpressões de rejeição, é acreditar que cada sinal é uma sentença definitiva. Um franzir de nariz não significa necessariamente que a pessoa despreza você ou sua ideia. Pode ser apenas uma reação a um estímulo físico momentâneo, como um cheiro ou uma coceira. O mesmo vale para o canto da boca levantado. Às vezes é um tique nervoso ou até um reflexo inconsciente ligado à respiração. Outro equívoco frequente é ignorar o contexto emocional e cultural. Embora as microexpressões sejam universais em essência, o modo como elas se combinam com gestos, distância interpessoal e padrões de comunicação varia. Uma pessoa mais expressiva pode deixar escapar microexpressões com mais frequência e intensidade, mesmo sem estar vivendo a emoção em alta carga. Já alguém naturalmente contido pode exibir sinais muito mais sutis e raros. E nesses casos, a ausência de uma microexpressão não significa neutralidade. Há também o lado sombrio. Essas expressões podem ser simuladas. Atores treinados, políticos experientes e negociadores de elite conseguem reproduzir alguns desses sinais para criar percepções específicas. Imagine um líder fingindo repulsa diante de uma proposta apenas para desestabilizar o oponente, induzindo-o a mudar de estratégia. É raro ver alguém dominar essa manipulação, mas quando acontece, o risco de interpretar errado dispara. Por isso, a leitura de microexpressões exige algo mais do que atenção visual. Exige correlação. Observar o momento exato em que o sinal aparece, o que foi dito ou feito antes e como a pessoa age nos segundos seguintes. É essa sequência que separa o leitor amador do especialista. As microexpressões de rejeição são como fissuras microscópicas numa máscara perfeita, rápidas demais para serem controladas, mas reveladoras o suficiente para expor a verdade que alguém tenta esconder. Detectá-las exige treino e atenção, mas o retorno é imenso. Você passa a ouvir não só o que a pessoa diz, mas o que ela sente de fato. E uma vez que o seu cérebro se acostuma a enxergar esses flashes emocionais, não há como desver. É como se o mundo se tornasse mais nítido, revelando detalhes que sempre estiveram lá, mas invisíveis para a maioria. O exercício prático é o seguinte: escolha 3 interações diárias. Pode ser com amigos, colegas ou até personagens na TV. E foque no rosto durante momentos-chave da conversa. Busque aquele franzir rápido do nariz, o canto da boca se elevando, ou as sobrancelhas disparando para cima por menos de um segundo. Não tente interpretar de imediato, apenas registre mentalmente. E depois, reflita sobre o que foi dito antes. E lembre-se, microexpressões isoladas são pistas, não veredictos. O verdadeiro poder surge quando você conecta essas pistas a outros sinais do corpo. E é justamente aí que entramos no próximo segredo: a incongruência entre palavras e gestos. Porque quando a boca diz uma coisa e o corpo diz outra, é sempre o corpo que está contando a verdade. Segredo 3. Incongruência entre palavras e gestos. Imagine um executivo em uma entrevista coletiva, sorrindo para as câmeras enquanto garante que sua empresa está mais forte do que nunca. As palavras são otimistas, mas as mãos escondidas sob a mesa se retorcem num gesto nervoso. Ou um amigo que diz, está tudo bem, enquanto balança a cabeça levemente para o lado, num microgesto de negação. Essa é a incongruência entre palavras e gestos, um dos sinais mais claros de que o corpo e a mente não estão contando a mesma história.
Essa desconexão acontece porque a fala é controlada conscientemente, mas o corpo é comandado pelo subconsciente. Podemos ensaiar frases, escolher palavras e até treinar o tom de voz. Mas gestos, postura e micromovimentos escapam ao nosso controle total. Quando as palavras mentem, o corpo protesta. É uma espécie de erro de sincronização que, para olhos treinados, salta como um alarme silencioso. O impacto desse conhecimento é gigantesco. Em vendas, negociações ou interrogatórios, identificar incongruência é como detectar um vazamento de informação. Não importa o quanto alguém se esforce para manter a coerência verbal. Se o corpo não acompanha, você sabe que existe algo errado, incompleto ou distorcido. Mas, para realmente dominar essa leitura, não basta notar um gesto isolado. É preciso compreender como cada parte do corpo, olhos, mãos, ombros, pés, interage com o discurso. E é isso que vamos dissecar agora, revelando exemplos que vão transformar a forma como você ouve e observa qualquer pessoa. A incongruência entre palavras e gestos é uma das pistas mais valiosas da linguagem corporal, porque ela revela conflitos internos que nem sempre são óbvios. Um dos exemplos mais comuns é o aceno negativo enquanto afirma algo positivo. A pessoa diz, "Claro que confio em você", enquanto balança levemente a cabeça para o lado. Gesto de negação. Esse desalinhamento não é planejado. Ele acontece porque o subconsciente está em desacordo com o discurso. Outro caso recorrente é o sorriso que não alcança os olhos. O verdadeiro sorriso, chamado de sorriso de Duchenne, ativa os músculos ao redor dos olhos, criando pequenas rugas naturais. Quando alguém sorri apenas com a boca, sem esse movimento ocular, há grandes chances de que o gesto seja social, forçado ou estratégico. Em contextos de negociação ou política, esse tipo de sorriso é usado para suavizar uma mensagem dura, mas denuncia que a emoção genuína não está presente. Também é comum observar mãos inquietas ou escondidas durante declarações importantes. Em público, quando alguém está seguro do que diz, as mãos costumam acompanhar as palavras com gestos coerentes e abertos. Quando elas desaparecem atrás do corpo, sob a mesa ou ficam presas em bolsos, é sinal de proteção ou desconforto. Em reuniões de alto risco, a incongruência pode ser ainda mais sutil. Um pitch de vendas repleto de termos entusiasmados, mas com ombros levemente caídos, sugere que a confiança não é total. Ou um pedido de desculpas onde a voz treme levemente, mas o corpo está rígido e fechado, revelando que a intenção real não é reconciliar, mas encerrar o assunto rapidamente. Para detectar incongruências, o segredo é criar uma linha de base. Observar como a pessoa se comporta quando está relaxada e confortável. Qualquer alteração repentina nesse padrão durante uma conversa relevante é um sinal para prestar atenção. Essa mudança pode indicar mentira, desconforto, medo ou até um pensamento que a pessoa não quer compartilhar. A chave não é apenas notar o gesto, mas relacioná-lo com o momento exato em que ocorre. O corpo não mente de forma aleatória. Ele reage a estímulos. Saber o que foi dito ou feito antes da incongruência é o que transforma essa observação em um diagnóstico preciso. O perigo da leitura de incongruências é cair na armadilha da interpretação precipitada. Nem toda discrepância entre palavras e gestos é sinal de mentira ou manipulação. Muitas vezes, ela está ligada a fatores físicos ou emocionais que nada têm a ver com enganar. Por exemplo, uma pessoa pode manter os ombros caídos não por falta de confiança, mas por cansaço físico. Alguém pode esconder as mãos simplesmente porque está com frio. E um sorriso que não alcança os olhos pode ser apenas cortesia profissional, não falsidade deliberada. Outro erro é acreditar que a incongruência é sempre negativa. Em alguns casos, ela é um reflexo de conflito interno legítimo. Alguém pode dizer, "Eu aceito a oferta", enquanto mexe a cabeça em negação porque, emocionalmente, ainda não está pronto, mas sem intenção de trapacear. Entender que o corpo reage ao que sente, não apenas ao que quer comunicar,
É essencial para não criar julgamentos injustos. Mas existe um nível mais avançado de manipulação, o da congruência artificial. Políticos treinados, vendedores de alto nível e negociadores profissionais estudam gestos, postura e microexpressões para sincronizar o corpo com a mensagem verbal, mesmo quando o conteúdo é falso ou distorcido. Essa encenação reduz as chances de detecção por observadores comuns, mas ainda assim, deixa escapar microfissuras para quem sabe onde olhar, como um piscar mais demorado ou uma tensão súbita nos músculos do rosto. O verdadeiro mestre em leitura corporal não é o que salta para conclusões, mas o que coleta múltiplas evidências antes de fechar o diagnóstico. A incongruência é uma peça do quebra-cabeça, não o quebra-cabeça inteiro. A incongruência entre palavras e gestos é como ouvir duas vozes ao mesmo tempo. Uma controlada, que escolhe cuidadosamente o que dizer, e outra crua, que simplesmente transborda do subconsciente. Quando essas vozes não se alinham, o corpo sempre vence, porque ele é o reflexo direto do que a mente sente no momento. Dominar essa leitura é como ter acesso a um segundo canal de comunicação, invisível para a maioria. Seu exercício prático é simples, mas transformador. Nas próximas conversas importantes, observe não só o que a pessoa diz, mas como ela se comporta enquanto fala. Anote mentalmente momentos em que o corpo contradiz a boca. Não tente interpretar na hora. Apenas registre. E depois conecte com o contexto. Em pouco tempo, você vai perceber padrões e ganhará uma sensibilidade que poucos possuem. E se até agora falamos de sinais sutis, microexpressões, olhares e gestos discretos, o próximo segredo leva essa leitura para um nível físico e imediato. O toque. Porque a forma como alguém segura sua mão por alguns segundos pode dizer muito mais sobre a relação de poder do que horas de conversa. No quarto segredo, vamos decodificar o aperto de mão que denuncia poder ou submissão. E depois disso, você nunca mais cumprimentará alguém da mesma forma. Segredo 4. O aperto de mão que denuncia poder ou submissão. Imagine entrar em uma sala para uma reunião importante. Você estende a mão e em segundos, antes de qualquer palavra ser dita, já sabe quem está tentando dominar a situação e quem está disposto a ceder. Um simples aperto de mão pode ser um campo de batalha silencioso, onde poder, submissão e neutralidade se encontram em um gesto que dura menos de 3 segundos. O aperto de mão é um dos contatos físicos mais universais, e justamente por isso é carregado de códigos ocultos. Ele nasceu como um gesto de paz, mostrando que a mão estava livre de armas, mas evoluiu para um ritual social que define hierarquias, intenções e, muitas vezes, até o resultado de uma negociação. Talvez você já tenha sentido isso. O aperto firme demais que tenta esmagar seus dedos, como um aviso silencioso de "aqui quem manda sou eu". Ou, no outro extremo, aquele aperto frouxo, sem vida, que transmite insegurança, falta de interesse ou até desdém. Entre esses dois extremos, existe também o aperto de mão dominante por posição, quando a mão da outra pessoa fica levemente por cima da sua, inclinando o dorso para baixo, como se estivesse literalmente colocando você por baixo na interação. Mas o que pouca gente percebe é que esses sinais não são aleatórios. Eles são projeções diretas do estado psicológico no momento do encontro. E ao aprender a decodificar, e principalmente a ajustar o seu próprio aperto, você pode influenciar a percepção de poder antes mesmo de dizer bom dia. O aperto de mão pode ser dividido em 3 categorias principais: dominante, submisso e neutro. O dominante acontece quando a mão da pessoa fica inclinada para baixo, colocando o dorso por cima da sua. É uma forma sutil de estabelecer controle, transmitindo a mensagem: eu estou no comando. Essa inclinação raramente é consciente, mas é altamente eficaz para quem quer se posicionar como autoridade desde o primeiro contato. Em ambientes de negócios, líderes experientes usam essa variação de forma calculada,
sabendo que o gesto molda a percepção antes da primeira frase. O submisso é o oposto. A palma fica voltada para cima, permitindo que o outro domine fisicamente a interação. Esse tipo de aperto pode transmitir humildade ou cordialidade, mas também pode sinalizar insegurança ou falta de autoconfiança. Em situações formais, passar essa impressão logo de início pode enfraquecer sua posição, mesmo que você tenha total competência no assunto em questão. O neutro, por sua vez, é o equilíbrio perfeito. Mãos paralelas, aperto firme, sem exagero, contato visual e duração controlada, entre 2 e 3 segundos. Essa é a base segura para transmitir respeito, confiança e profissionalismo, sem criar rivalidade ou demonstrar fraqueza. Mas existem nuances importantes. A força do aperto, por exemplo, comunica tanto quanto a posição. Um aperto firme demais pode ser interpretado como agressividade, enquanto um muito fraco gera a sensação de desinteresse ou insegurança. O ideal é calibrar para que seja seguro, mas não doloroso. O timing também conta. Soltar cedo demais transmite ansiedade. Manter por tempo excessivo cria desconforto e até intimidação. Exemplos históricos mostram como esse gesto foi usado como arma simbólica. Líderes políticos em encontros internacionais costumam disputar discretamente pela posição dominante. Há registros fotográficos famosos, onde um dos líderes gira levemente a mão do outro para cima, garantindo vantagem visual e psicológica. Da mesma forma, empresários de alto nível muitas vezes testam o outro lado com um aperto inicial mais firme para medir a reação. Na prática, você pode usar essas variações de forma estratégica. Ao cumprimentar alguém que tende a se impor, reposicione seu corpo ligeiramente para forçar uma postura neutra, alinhando as palmas. Já diante de uma pessoa insegura ou nervosa, um aperto levemente mais firme e neutro pode transmitir segurança e colocar ambos em um campo de igualdade. O erro mais comum ao interpretar apertos de mão é assumir que todo gesto dominante ou submisso é proposital. Muitas vezes, a inclinação da palma não é uma jogada psicológica, mas apenas resultado da posição corporal no momento. Pessoas mais altas, por exemplo, tendem a inclinar naturalmente a mão para baixo ao cumprimentar alguém mais baixo, sem nenhuma intenção de dominar. Da mesma forma, o aperto fraco pode ser causado por problemas físicos, como artrite, ou simplesmente por diferenças culturais. Em alguns países, apertos firmes são vistos como rudes. Outro engano é acreditar que o aperto dominante sempre garante autoridade. Manipuladores experientes sabem que, em determinados contextos, demonstrar submissão aparente no aperto de mão pode desarmar o outro lado, criando uma falsa sensação de controle. Isso abre espaço para que, durante a conversa, eles retomem a liderança de forma mais sutil e estratégica. Há também a manipulação direta. Pessoas treinadas para negociações de alto risco usam o aperto de mão como parte de um pacote completo de linguagem corporal, combinando força calibrada, contato visual prolongado e proximidade física para criar pressão psicológica desde o início. Nesse caso, o aperto de mão é apenas o primeiro ato de um teatro cuidadosamente ensaiado para moldar a percepção do interlocutor. Por isso, interpretar esse gesto de forma isolada é arriscado. Ele deve ser lido em conjunto com o contexto, a expressão facial, o tom de voz e os gestos que seguem. A verdadeira leitura está no padrão, não no momento único. O aperto de mão é muito mais do que um cumprimento. É um contrato silencioso entre duas pessoas. Ele estabelece em segundos a temperatura emocional da interação e, quando bem lido, revela quem está buscando domínio, quem está disposto a ceder e quem prefere o equilíbrio. Ao dominar essa leitura, e mais importante, calibrar o seu próprio aperto, você deixa de ser um participante passivo para se tornar o arquiteto da primeira impressão. O exercício prático é simples. Nos próximos 7 dias, observe e sinta cada aperto de mão que receber. Analise a posição da palma, a força aplicada, o tempo de duração e o contato visual. Depois, compare com o comportamento da pessoa durante a conversa.
Você vai se surpreender com a precisão com que esse gesto antecipa o que está por vir. E se até aqui exploramos sinais concentrados nas mãos, braços e no rosto, o próximo segredo expande o campo de visão para o corpo inteiro, porque existe um padrão de postura que, só de ser adotado, pode fazer você parecer mais confiante e dominante, ou pelo contrário, inseguro e frágil, antes mesmo de qualquer palavra. No quinto segredo, vamos desvendar a postura de expansão e contração, e como ela molda, silenciosamente, a hierarquia em qualquer ambiente. Segredo 5. Postura de expansão e contração. Imagine entrar em um auditório lotado. Você ainda não falou uma palavra, mas todos já têm uma impressão sobre você. Talvez pareça confiante e no controle, ou retraído e deslocado. Essa percepção não vem de sua roupa, de seu rosto, ou da forma como segura um objeto. Ela vem da postura, especificamente, do padrão de expansão ou contração do seu corpo. A postura de expansão é instintivamente associada ao poder. Ombros abertos, peito projetado, queixo levemente erguido, pés firmes no chão e braços ocupando espaço. Essa linguagem corporal transmite segurança, status e domínio, mesmo que você não diga nada. É o mesmo instinto que, no reino animal, faz um pavão abrir sua cauda ou um leão erguer a juba. Ocupar espaço é mostrar força. Já a postura de contração transmite o oposto. Ombros caídos, tronco curvado, braços colados ao corpo, cabeça baixa e pés próximos. Esse padrão comunica submissão, nervosismo ou desejo de não ser notado. Pode ser resultado de insegurança momentânea ou até hábito adquirido ao longo da vida, mas o efeito é sempre o mesmo. Você parece menor e, portanto, menos ameaçador. O ponto crucial é que essas posturas não apenas afetam como os outros o veem, elas também influenciam como você se sente. Estudos de psicologia comportamental mostram que assumir uma postura expansiva por apenas 2 minutos pode aumentar a sensação de autoconfiança e até alterar níveis hormonais ligados ao poder e ao estresse. O corpo fala, mas também ouve. A postura de expansão e contração é tão poderosa que, muitas vezes, é registrada e interpretada antes mesmo de qualquer sinal facial. Um dos experimentos mais famosos sobre o tema foi conduzido por Amy Cuddy, psicóloga social da Universidade de Harvard. Em seu estudo, participantes que assumiram posturas expansivas, como ficar em pé com pés afastados, mãos na cintura e peito aberto, relataram sentir-se mais confiantes e, em alguns casos, tiveram aumento temporário nos níveis de testosterona e redução de cortisol, o hormônio do estresse. Em contraste, os que assumiram posturas contraídas sentiram-se mais inseguros e apresentaram maior tensão. No mundo corporativo, executivos que entram em uma sala ocupando espaço com naturalidade, colocando pastas sobre a mesa, mantendo braços abertos e adotando uma postura ereta, costumam ser percebidos como mais competentes, mesmo antes de falarem. Já aqueles que chegam encolhidos, carregando objetos próximos ao corpo e evitando abrir os ombros, transmitem a ideia de que não estão no controle, mesmo que tenham conhecimento e autoridade. Na política, líderes em comícios ou discursos utilizam posturas expansivas para criar uma imagem de força e estabilidade. Barack Obama, por exemplo, frequentemente se posicionava com pés firmes e braços levemente afastados do corpo, transmitindo segurança. Já no esporte, atletas vitoriosos naturalmente levantam os braços e abrem o corpo. Um gesto universal de triunfo observado até em pessoas cegas de nascença, prova de que essa linguagem é instintiva. Você também pode usar esse código a seu favor. Antes de uma reunião ou apresentação, dedique 2 minutos para se posicionar de forma expansiva, respirando profundamente e ajustando ombros e coluna. Durante conversas importantes, mantenha contato visual, evite encolher braços e pernas, e use o espaço ao seu redor para reforçar sua presença. Em contrapartida, reconhecer quando alguém está em postura contraída pode indicar insegurança, desconforto ou até submissão voluntária. Informações valiosas para ajustar sua abordagem. Mas atenção!
Expansão exagerada pode ser interpretada como arrogância ou intimidação. A chave é calibrar o nível de abertura de acordo com o contexto e com a relação de poder que deseja estabelecer. O erro mais comum na leitura de posturas é presumir que toda expansão significa confiança e toda contração significa fraqueza. A realidade é mais complexa. Algumas pessoas assumem postura expansiva não porque estão seguras, mas porque querem mascarar insegurança ou intimidar. É a armadura corporal, um gesto de autoproteção disfarçado de poder. Nesses casos, se você observar com atenção, vai notar sinais sutis que contradizem a expansão. Músculos tensos demais, respiração curta, pés instáveis. Já a postura contraída, embora frequentemente associada à submissão, pode ser usada de forma estratégica. Manipuladores habilidosos adotam contração para reduzir a percepção de ameaça e induzir confiança. Um negociador experiente pode começar encolhido, transmitindo vulnerabilidade, para levar o outro a relaxar e baixar a guarda, apenas para, no momento certo, mudar para a expansão e assumir o controle. O contexto também é determinante. Em ambientes religiosos, acadêmicos ou de luto, a contração é socialmente aceita e até valorizada como sinal de humildade ou respeito. Interpretar como fraqueza nesses cenários seria não apenas impreciso, mas também culturalmente insensível. Outro ponto: o tamanho físico natural de uma pessoa influencia sua leitura de postura. Alguém muito alto ou largo pode parecer expansivo sem fazer esforço, enquanto uma pessoa menor precisará conscientemente ocupar mais espaço para transmitir a mesma percepção de presença. Por isso, a leitura de posturas só ganha precisão quando é feita em conjunto com outros sinais: expressões faciais, tom de voz, ritmo da fala e contexto emocional. A postura sozinha é um capítulo. O livro inteiro precisa ser lido para compreender a história completa. A postura de expansão e contração é o pano de fundo sobre o qual todos os outros sinais da linguagem corporal se projetam. É o quadro que molda a percepção antes mesmo que os detalhes sejam analisados. Quando você aprende a calibrar sua própria postura, consegue ajustar instantaneamente a forma como é percebido, de alguém apagado e inseguro para uma presença magnética e dominante. E ao mesmo tempo, quando observa a postura alheia, ganha pistas sobre estados emocionais, intenções e estratégias que estariam invisíveis para a maioria. Seu exercício prático é o seguinte: durante a próxima semana, em todas as interações, monitore conscientemente o espaço que seu corpo ocupa. Em situações onde precisar transmitir autoridade, adote expansão controlada. Ombros abertos, pés firmes e postura ereta. Em momentos que exigirem empatia ou suavidade, reduza levemente a expansão sem cair em contração total, equilibrando poder e acolhimento. Observe também quando outras pessoas mudam de postura durante a conversa. Esses momentos de transição costumam indicar mudanças emocionais ou estratégicas. E se até aqui exploramos sinais que envolvem rosto, mãos, postura e espaço, no próximo segredo vamos direto para um dos indicadores mais antigos e universais de confiança e ameaça: a visibilidade das mãos. Porque, desde os tempos das cavernas, manter as mãos à vista ou escondidas nunca foi um detalhe, sempre foi uma questão de sobrevivência. Segredo 6. Mãos visíveis ocultas. Imagine caminhar por uma rua deserta à noite. Ao longe, uma pessoa se aproxima. Você ainda não consegue ver o rosto, mas nota algo instintivamente. As mãos dela estão no bolso. Seu corpo reage antes mesmo que sua mente racionalize. Os músculos se contraem, a respiração acelera levemente, e a atenção se concentra na possibilidade de perigo. Essa reação é ancestral. Desde os tempos em que vivíamos em tribos, a visibilidade das mãos sempre foi um código primitivo de segurança ou ameaça. Mãos à vista transmitem confiança. Elas dizem: não estou escondendo nada, não sou uma ameaça. É por isso que líderes, negociadores
e até artistas no palco costumam manter as mãos visíveis e abertas ao falar. Já mãos ocultas, seja no bolso, atrás do corpo ou sob a mesa, ativam no observador um alerta sutil, muitas vezes inconsciente, que reduz a sensação de transparência e credibilidade. Esse detalhe é tão poderoso que, em interrogatórios policiais, investigadores treinados exigem que o suspeito mantenha as mãos sobre a mesa. Não é apenas por segurança física. É também para ler microgestos, tremores, tensões e movimentos que denunciam estados emocionais. Mas no dia a dia, o jogo entre mãos visíveis e ocultas vai muito além da autoproteção. Ele pode indicar nervosismo, tentativa de ocultar intenções ou, em alguns casos, pura estratégia para criar mistério e controle. Entender essa dinâmica muda completamente a forma como você observa e conduz qualquer interação. A visibilidade das mãos é um dos sinais não verbais mais antigos e universais. Na pré-história, mostrar as mãos significava paz, um gesto para indicar que você não carregava armas e não representava perigo imediato. Esse instinto permanece profundamente gravado no cérebro humano. Hoje, quando vemos alguém falando com as mãos abertas e visíveis, tendemos a considerá-lo mais honesto, confiável e acessível. É por isso que palestrantes experientes, políticos e negociadores treinados evitam esconder as mãos durante apresentações importantes. Estudos de psicologia social mostram que pessoas que gesticulam com as palmas expostas são percebidas como mais transparentes. Por outro lado, esconder as mãos, nos bolsos, atrás do corpo ou sob a mesa, gera a sensação inconsciente de que algo está sendo ocultado. Em ambientes corporativos, por exemplo, um executivo que mantém as mãos à vista ao apresentar um projeto transmite segurança. Aquele que as esconde passa a impressão de nervosismo ou desinteresse, mesmo que o conteúdo da fala seja sólido. Exemplos históricos confirmam o poder desse código. Abraham Lincoln, famoso por sua habilidade oratória, costumava manter as mãos sempre visíveis e gesticular de forma aberta, criando uma conexão imediata com o público. Em contraste, Richard Nixon, durante o escândalo de Watergate, frequentemente escondia as mãos atrás das costas em coletivas de imprensa. Um detalhe que, inconscientemente, reforçava a percepção pública de que ele tinha algo a esconder. No dia a dia, a leitura correta desse sinal exige contexto. Mãos nos bolsos podem indicar nervosismo, mas também podem ser simplesmente um hábito ou uma resposta ao frio. Mãos cruzadas atrás do corpo podem ser um gesto de autoridade, como policiais em guarda, ou uma forma de conter tensão. O segredo está em observar mudanças repentinas. Se, durante uma conversa tensa, alguém que mantinha as mãos visíveis decide escondê-las, algo mudou no estado emocional ou na intenção. Para uso estratégico, manter as mãos visíveis e gestos abertos pode aumentar a confiança que os outros têm em você, mas ocultá-las propositalmente, em momentos específicos, pode criar um efeito de mistério ou tensão controlada. Útil para negociações, quando se quer que o outro lado fale mais para preencher o silêncio e a incerteza. O erro mais comum na leitura da visibilidade das mãos é assumir que qualquer gesto de ocultar significa mentira ou ameaça. Embora seja verdade que o cérebro humano associe mãos escondidas a perigo potencial, o contexto pode transformar completamente o significado. Alguém pode manter as mãos nos bolsos por estar com frio, segurando um objeto, ou simplesmente por hábito. Julgar precipitadamente com base em um único gesto é um erro que pode destruir a credibilidade de qualquer observador. Outro equívoco é acreditar que mostrar as mãos constantemente é sempre sinal de honestidade. Manipuladores experientes sabem que o público confia mais em quem mantém as palmas expostas, e por isso, simulam gestos abertos para mascarar intenções. Políticos, vendedores e até golpistas usam esse truque. Falam com as mãos visíveis, mas controlam o conteúdo e o contexto para criar uma falsa sensação de transparência. Há também a manipulação inversa. Esconder propositalmente as mãos para gerar desconforto no interlocutor.
Em negociações de alto risco, alguns profissionais evitam mostrar as mãos no início para criar tensão e assim induzir a outra parte a se revelar mais, preenchendo o silêncio com informações. Quando a pressão atinge o ponto ideal, eles trazem as mãos à vista de forma controlada, associando esse gesto a uma proposta ou decisão, como se estivessem liberando algo importante. O ponto é claro: mostrar ou esconder as mãos não é por si só um diagnóstico. É uma peça de um quebra-cabeça maior, e seu valor real surge quando combinada com expressão facial, postura e mudanças no contexto da conversa. Mãos visíveis ou ocultas não são apenas um detalhe da linguagem corporal. São um reflexo de nossa herança evolutiva e um dos códigos mais antigos de confiança ou ameaça. Aprender a controlar esse elemento é como ganhar acesso a um interruptor invisível que ajusta instantaneamente a percepção que os outros têm de você. Mostrar as mãos no momento certo pode abrir portas, criar empatia e transmitir segurança. Ocultá-las estrategicamente pode criar tensão, expectativa e até induzir revelações. Seu exercício prático é simples. Nos próximos dias, observe não apenas se as mãos das pessoas estão visíveis ou escondidas, mas quando e por que isso acontece. Preste atenção às mudanças durante conversas, especialmente após perguntas diretas ou momentos de desconforto. Faça o mesmo consigo mesmo. Perceba se, sem notar, você tende a esconder as mãos em situações específicas. Esse autoconhecimento é essencial para ajustar a sua própria comunicação não verbal. E se até aqui exploramos sinais que falam sobre transparência, poder e manipulação, no próximo segredo vamos mergulhar em um indicador que revela, em segundos, o nível real de interesse, atração ou fuga de alguém. A inclinação do corpo. Porque quando o corpo se inclina, ele sempre aponta para onde a mente realmente quer estar. Segredo 7. Inclinação do corpo. Imagine que você está em uma conversa aparentemente casual. As palavras fluem, mas sem perceber, a outra pessoa dá um passo mínimo em sua direção ou inclina o tronco levemente para frente. Parece um movimento inocente, quase imperceptível, mas para quem sabe ler, esse gesto é uma confissão silenciosa, interesse, curiosidade ou até atração. Da mesma forma, um recuo sutil ou uma inclinação para longe pode denunciar desconforto, falta de interesse ou até desejo de encerrar a interação. A inclinação do corpo é um dos sinais mais honestos e difíceis de controlar da linguagem não verbal. Isso porque ela está diretamente ligada ao nosso sistema límbico, a parte do cérebro que rege emoções e comportamentos instintivos. Quando algo ou alguém nos atrai, o corpo naturalmente se inclina para reduzir a distância e facilitar a conexão. Quando algo nos incomoda, ele se afasta, criando uma barreira invisível. Esse padrão é tão automático que até em conversas virtuais, onde o contato físico não existe, tendemos a nos aproximar mais da câmera quando interessados e nos afastar quando entediados ou defensivos. Em interações presenciais, essa inclinação pode ser sutil, como uma mudança no peso do corpo, ou explícita, como dar um passo à frente. O ponto fascinante é que, mesmo que a mente tente disfarçar com palavras educadas ou expressões neutras, o corpo sempre revela a direção verdadeira da atenção. Aprender a identificar esses movimentos é como instalar uma bússola emocional que aponta exatamente para onde a intenção está indo. A inclinação do corpo é uma das pistas mais confiáveis para avaliar interesse ou afastamento, porque é um reflexo do instinto de aproximação ou fuga. Em interações positivas, essa aproximação física ocorre de maneira fluida. O tronco se projeta levemente para frente, o peso do corpo se desloca para a ponta dos pés e até os ombros acompanham o movimento. Esse gesto é comum em encontros românticos, conversas animadas entre amigos e negociações onde ambas as partes estão engajadas. Em contraste, quando o interesse diminui ou a tensão aumenta, o corpo recua. Esse afastamento pode ser tão sutil quanto deslocar o peso para o calcanhar,
ou tão claro quanto cruzar os braços e inclinar o tronco para trás. No reino animal, esse movimento equivale a aumentar a distância de um possível predador ou situação de risco, um instinto de autopreservação que ainda carregamos. No ambiente profissional, a inclinação é uma ferramenta poderosa para leitura e influência. Durante uma reunião, se o interlocutor inclina o corpo para frente enquanto você fala, é um sinal de que sua mensagem está sendo absorvida. Nesse momento, aumentar ligeiramente o contato visual e reforçar pontos-chave pode consolidar o interesse. Já se ele se inclina para trás, pode estar questionando sua proposta ou se preparando para encerrar a discussão. Nesse caso, mudar o tom, trazer dados novos ou fazer uma pergunta direta pode reverter o afastamento. Em negociações de alto nível, profissionais treinados modulam conscientemente sua inclinação para controlar o ritmo da conversa. Uma leve inclinação para frente pode pressionar psicologicamente o outro lado, enquanto um recuo estratégico pode criar espaço para que ele se sinta compelido a preencher o vazio com mais informações. O contexto social também influencia. Em culturas mais calorosas, como as latino-americanas, a inclinação para frente é comum e muitas vezes não indica interesse especial, apenas cordialidade. Já em culturas mais reservadas, como a japonesa, a inclinação pode carregar um peso muito maior, e qualquer aproximação física pode ser interpretada como sinal claro de conexão ou respeito. Saber interpretar e controlar a inclinação corporal é dominar um dos ajustes mais sutis e impactantes da comunicação não verbal, capaz de criar empatia, estabelecer liderança ou proteger seu espaço quando necessário. O erro mais comum ao interpretar a inclinação do corpo é assumir que qualquer movimento para frente significa interesse genuíno e qualquer recuo significa rejeição. Manipuladores habilidosos sabem disso e usam o gesto de forma calculada para induzir sensações no outro. Um vendedor, por exemplo, pode se inclinar propositalmente durante um momento-chave da apresentação para criar a impressão de entusiasmo e conexão, mesmo que não esteja emocionalmente envolvido. Essa inclinação controlada serve para contagiar o cliente com energia e urgência. Da mesma forma, um recuo estratégico pode ser usado para criar tensão ou sensação de perda. Em negociações, afastar-se no instante em que o outro lado apresenta uma proposta faz parecer que você está avaliando seriamente ou que não está totalmente convencido, incentivando concessões adicionais. Aqui, a inclinação não é um reflexo emocional, é uma ferramenta de persuasão. Outro erro é ignorar fatores externos. Inclinar-se para trás pode ser simplesmente uma busca por conforto, como ajustar-se na cadeira ou aliviar dores musculares. Já inclinar-se para frente pode ocorrer porque a pessoa está com dificuldades auditivas ou tentando enxergar melhor algo distante. Sem observar o contexto completo e outros sinais corporais, você corre o risco de criar interpretações fantasiosas. O detalhe mais traiçoeiro é que, quando a inclinação é usada como arma psicológica, ela quase sempre vem acompanhada de outros sinais artificiais: sorriso calibrado, contato visual prolongado ou pausas estratégicas na fala. Detectar esse pacote é o que diferencia um leitor atento de um ingênuo. A inclinação do corpo é um farol silencioso que aponta para onde a mente realmente quer ir. Quando genuína, ela revela interesse, empatia e conexão de forma mais clara do que qualquer palavra. Quando estratégica, pode ser usada para guiar a percepção do outro, criar aproximação ou provocar afastamento calculado. E é justamente essa dualidade, reflexo instintivo e ferramenta consciente, que torna a inclinação um dos sinais mais fascinantes e poderosos da linguagem corporal. Seu exercício prático é simples. Nas próximas conversas, observe não apenas se a pessoa se inclina, mas também quando isso acontece e o que foi dito imediatamente antes. Note se há mudanças bruscas, de inclinação para frente a recuo, e relacione com o conteúdo emocional da conversa. Ao mesmo tempo, pratique controlar sua própria inclinação. Use-a para se aproximar quando quiser engajar
e recuar levemente quando precisar criar espaço ou pressão. E se até aqui falamos de movimentos que envolvem todo o corpo, no próximo segredo vamos para um gesto mais sutil, porém carregado de significado: o toque no rosto durante a conversa. Porque, quando alguém leva a mão à face, raramente é por acaso. É o corpo tentando acalmar a mente ou esconder uma verdade que não quer deixar escapar. Segredo 8. Toque no rosto durante a conversa. Imagine estar diante de alguém que, enquanto fala, leva os dedos aos lábios, coça levemente o nariz ou apoia a mão no queixo. Esses gestos, aparentemente inocentes, não são apenas hábitos aleatórios. Na leitura corporal, o toque no rosto é um dos sinais mais reveladores de que algo está acontecendo nos bastidores da mente. Seja nervosismo, insegurança, tentativa de ocultar emoções ou até uma microtraição no discurso. O rosto é a vitrine das nossas emoções, e tocar nele é muitas vezes um ato de autorregulação emocional. Quando estamos sob pressão, em dúvida ou desconfortáveis, o sistema límbico ativa comportamentos automáticos para aliviar a tensão. Passar a mão na boca pode ser uma forma inconsciente de segurar palavras. Tocar o nariz pode estar ligado ao aumento súbito de fluxo sanguíneo causado pelo estresse. Apoiar o queixo pode ser uma tentativa de criar uma barreira física entre nós e o interlocutor. O mais interessante é que esse padrão é quase impossível de eliminar completamente. Mesmo pessoas treinadas para manter postura impecável, como políticos, líderes militares ou negociadores, em algum momento cedem a esses gestos, especialmente quando confrontadas com perguntas inesperadas ou informações desconfortáveis. Para o observador atento, esse é o momento de ouro para captar verdades não ditas. No entanto, como veremos a seguir, nem todo toque no rosto tem o mesmo peso. Cada variação carrega um significado distinto, e quando lida no contexto correto, pode revelar muito mais do que a própria pessoa gostaria. O toque no rosto pode assumir diferentes formas, e cada uma delas carrega um significado particular. Um dos mais clássicos é cobrir parcialmente a boca. Esse gesto, muitas vezes inconsciente, remonta à infância, quando tentávamos esconder palavras proibidas ou mentiras. Na vida adulta, ele pode surgir como tentativa de segurar algo que não queremos dizer, ou como resposta a algo ouvido e que nos deixa desconfortáveis. Outro gesto recorrente é tocar ou coçar o nariz. Em situações de estresse, o fluxo sanguíneo na região aumenta, provocando uma sensação de coceira ou calor, levando a pessoa a tocá-lo. Embora possa ter causas físicas banais, em contextos de pressão ou perguntas diretas, é um indicador que merece atenção. O apoio no queixo ou mandíbula também é revelador. Quando feito de forma relaxada, pode significar interesse ou análise. Mas, quando acompanhado de tensão nos dedos ou de uma leve cobertura dos lábios, pode sinalizar julgamento crítico ou dúvida silenciosa. Outro sinal importante é passar a mão na testa ou têmporas, gesto comum em momentos de sobrecarga mental ou quando a pessoa está processando informações complexas. É um ato de autorregulação. O toque estimula terminações nervosas e ajuda a aliviar momentaneamente a tensão. Em negociações e conversas de alto risco, observar esses toques pode indicar pontos de vulnerabilidade. Se, ao mencionar um determinado assunto, o interlocutor leva a mão ao rosto, esse é um marcador de que o tema tocou em algo sensível. Nessa hora, um comunicador estratégico sabe que está diante de uma oportunidade para aprofundar a investigação ou ajustar sua abordagem. No entanto, é preciso cruzar esse sinal com outros elementos: expressão facial, postura, contato visual e contexto. Um toque no rosto isolado não é prova definitiva de nervosismo ou mentira, mas, quando aparece em conjunto com incongruências verbais ou mudanças bruscas de postura, seu valor interpretativo se multiplica. O maior erro ao interpretar o toque no rosto é tratá-lo como prova absoluta de mentira ou insegurança. Embora seja verdade que ele possa indicar tensão ou tentativa de ocultar algo, também pode ter causas totalmente inocentes, como um simples prurido, frio ou ajuste de óculos.
O observador precipitado, que salta para conclusões sem considerar o contexto, arrisca-se a cometer julgamentos injustos e perder credibilidade. Outro ponto pouco percebido é que manipuladores experientes podem usar deliberadamente o toque no rosto como parte de uma encenação. Por exemplo, em negociações ou interrogatórios, alguém pode levar a mão ao queixo, fingindo estar em profunda análise, para dar a impressão de que está considerando seriamente uma proposta, quando na verdade já tomou sua decisão. Em encontros pessoais, um toque leve nos lábios pode ser usado como arma de sedução, criando um microfoco visual e transmitindo vulnerabilidade calculada. Além disso, existem culturas onde determinados toques faciais têm significados sociais específicos. Em alguns contextos asiáticos, tocar o rosto pode estar ligado à etiqueta ou timidez, sem qualquer relação com mentira. Ignorar essas nuances culturais é abrir espaço para interpretações erradas. A chave está em cruzar informações. Se o toque no rosto surgir acompanhado de sinais como olhar desviado, postura contraída e pausas longas na fala, as chances de estar ligado a desconforto aumentam significativamente. Se surgir isolado, sem mudanças nos outros elementos, pode ser apenas um gesto neutro. O toque no rosto é um dos sinais mais sutis e, ao mesmo tempo, mais reveladores da linguagem corporal. Quando genuíno, ele funciona como uma janela para o estado emocional real de alguém, seja tensão, dúvida, desconforto ou até interesse. Quando usado estrategicamente, pode manipular a percepção alheia, criando a impressão de reflexão profunda, vulnerabilidade ou até sedução. Por isso, interpretá-lo corretamente exige mais do que olhos atentos. Exige paciência, contexto e cruzamento de múltiplos sinais. Seu exercício prático é simples. Nas próximas interações, observe quando e como as pessoas tocam o próprio rosto. Note se o gesto aparece em momentos específicos da conversa, especialmente após perguntas diretas ou afirmações importantes. Registre mentalmente a expressão facial e a postura que acompanham o gesto. Esses detalhes são o que transformam um simples toque em uma leitura precisa. E agora que já exploramos o rosto, os olhos, as mãos e a postura, é hora de descer ao ponto mais honesto e revelador de toda a linguagem corporal: os pés e a direção do corpo. Porque, mesmo que a boca minta, o rosto disfarce e as mãos enganem, os pés sempre apontam para onde a mente realmente quer ir. Segredo 9. Pés e direção do corpo. Imagine estar em uma conversa animada, cheia de sorrisos e palavras amigáveis. A pessoa mantém contato visual, acena com a cabeça, parece totalmente envolvida. Mas, se você olhar para baixo, verá que os pés dela não estão apontados para você, e sim para a porta. Esse pequeno detalhe, muitas vezes ignorado, pode revelar mais sobre as intenções reais do que todo o resto do corpo. Os pés são a parte mais sincera da linguagem corporal. Diferente das mãos ou do rosto, que podem ser controlados conscientemente para criar uma impressão específica, os pés raramente mentem. Eles mantêm um vínculo direto com o sistema límbico, responsável por respostas instintivas de aproximação ou afastamento. Quando estamos interessados, os pés se voltam para a pessoa ou objeto que atrai nossa atenção. Quando queremos sair ou nos afastar, eles apontam para a direção de fuga, muitas vezes antes que percebamos. Esse reflexo é tão antigo quanto a própria sobrevivência. Nossos ancestrais precisavam reagir rapidamente a ameaças, e o primeiro passo, literal e figurativo, era direcionar os pés para a rota de escape. Hoje, esse mecanismo ainda opera nos bastidores, mesmo em interações sociais aparentemente seguras. O fascinante é que, ao aprender a ler os pés, você acessa um nível de honestidade corporal que dificilmente será disfarçado. Um sorriso pode ser ensaiado, um olhar pode ser forçado, mas a orientação dos pés quase sempre mostra para onde a mente e o coração realmente querem ir. A direção dos pés é um radar silencioso do interesse ou desinteresse de uma pessoa. Em encontros sociais, quando alguém está genuinamente engajado, os pés se alinham com o corpo em direção a outra pessoa, formando um eixo de atenção. Isso vale mesmo em grupos.
Quem mais nos interessa tende a receber não apenas nosso olhar, mas também a orientação dos pés e do tronco. Esse alinhamento é um sinal claro de conexão e abertura. Em contrapartida, quando a mente já decidiu que quer sair, os pés começam a se deslocar. Pode ser um ângulo sutil, um pé levemente apontado para a porta, ou algo mais evidente, como girar todo o corpo na direção oposta. Muitas vezes, esse movimento ocorre antes de qualquer outro gesto de despedida. Em negociações, por exemplo, se você notar que o interlocutor muda a posição dos pés para fora enquanto ainda fala, isso pode indicar que ele já encerrou mentalmente a conversa ou que está pronto para tomar uma decisão. O mesmo vale para situações de desconforto. Em encontros românticos, um pé virado para fora pode indicar que a pessoa está menos envolvida do que demonstra verbalmente. Em reuniões corporativas, executivos que começam a apontar os pés para a saída podem estar sinalizando que é hora de encerrar ou mudar o rumo da discussão. Além disso, os pés também revelam níveis de entusiasmo. Em contextos positivos, é comum ver movimentos como pular levemente de um pé para o outro ou balançar a ponta dos pés para cima e para baixo, sinais de energia e interesse. Já pés imóveis e pesados no chão podem indicar cansaço, tédio ou até resistência silenciosa. O grande valor dessa leitura é que, diferentemente de gestos de mãos ou expressões faciais, que podem ser treinados, os pés quase sempre reagem primeiro e de forma mais sincera. Isso dá ao observador atento a capacidade de antecipar comportamentos, ajustar estratégias e até prever quando uma conversa está prestes a terminar. O erro mais comum ao interpretar a direção dos pés é assumir que qualquer orientação para fora significa desinteresse e qualquer alinhamento direto significa conexão genuína. A realidade é que, embora os pés sejam mais honestos que o rosto e as mãos, eles também podem ser usados de forma estratégica. Manipuladores habilidosos sabem manter os pés alinhados com você para criar a sensação de atenção total, mesmo que mentalmente estejam em outro lugar. É uma técnica sutil para manter você confortável e menos atento a sinais de fuga ou resistência. Outro ponto que pode confundir iniciantes é o contexto físico. Em espaços apertados, como elevadores ou salas de reunião pequenas, a direção dos pés pode ser limitada por barreiras físicas e não refletir intenção real. O mesmo vale para configurações formais, como mesas de conferência, onde todos os participantes já estão alinhados por padrão. Além disso, existem momentos em que a orientação dos pés pode ser usada deliberadamente como ferramenta de pressão. Um negociador experiente pode, em determinado ponto da conversa, girar os pés levemente para a saída como um sinal sutil de que está pronto para encerrar, forçando o outro lado a acelerar concessões para evitar perder a atenção ou a presença dele. Há ainda o caso oposto. Virar os pés para você em um momento específico para criar uma sensação repentina de conexão, como se tivesse aberto o canal emocional. Essa mudança estratégica pode ser usada em vendas, sedução ou manipulação para gerar impacto emocional. Por isso, interpretar a direção dos pés exige paciência e leitura do contexto completo. Um único movimento não diz tudo. É a sequência, combinada com outros sinais corporais, que revela a intenção verdadeira. Os pés e a direção do corpo funcionam como setas silenciosas, apontando para onde a atenção e a intenção realmente estão. Eles revelam, sem filtros, se alguém quer permanecer na interação, encurtá-la ou se conectar mais. Saber ler esses sinais é como ter acesso a um mapa emocional em tempo real, capaz de antecipar reações e ajustar a sua estratégia antes mesmo que as palavras confirmem o que o corpo já disse. Seu exercício prático é simples. Nas próximas conversas, especialmente em reuniões e interações importantes, dedique alguns segundos para observar a posição dos pés. Anote mentalmente se eles estão alinhados com você, voltados para outro ponto ou mudam de direção em momentos-chave da fala. Combine essa observação com outros sinais: postura, inclinação do corpo, expressões faciais, e veja como as peças se encaixam para contar uma história mais completa.
E agora chegamos ao último segredo desta série. Um momento tão poderoso que, se você aprender a reconhecer, poderá identificar a exata fração de segundo em que uma decisão está sendo tomada, seja para fechar um negócio, aceitar um convite ou mudar de ideia. No 10º segredo, vamos desvendar o silêncio corporal antes da decisão, o instante em que o corpo inteiro para de falar, justamente porque a mente está gritando por dentro. Segredo 10. O silêncio corporal antes da decisão. Imagine estar diante de alguém prestes a dar uma resposta importante. Até então, a conversa flui. Gestos acompanham as palavras, o corpo se move, as expressões mudam. Mas, de repente, tudo para. Os ombros congelam, as mãos ficam imóveis, o olhar fixa por um instante, e até a respiração parece desacelerar. Esse é o silêncio corporal antes da decisão. Um microintervalo em que o corpo interrompe toda a comunicação visível, porque a mente está ocupada processando algo de alto impacto. Esse fenômeno é tão universal que aparece em todos os contextos. O jogador de pôquer que congela antes de mover suas fichas, o cliente que fica em silêncio antes de aceitar ou recusar uma oferta, o amigo que pausa antes de responder a uma pergunta delicada. É um momento em que a linguagem corporal se transforma em uma tela em branco, e justamente por isso, se torna um dos sinais mais poderosos e reveladores para quem sabe observar. O motivo é simples. Tomar decisões importantes consome recursos cognitivos. O cérebro, para priorizar o pensamento, reduz movimentos desnecessários. É como se desligasse a transmissão corporal para concentrar toda a energia na análise mental. Essa pausa é involuntária e quase impossível de disfarçar completamente, mesmo para pessoas treinadas em controle de expressão. Reconhecer esse silêncio corporal é como identificar o momento exato em que a balança está prestes a pender para um lado. É nessa fração de segundo que se pode reforçar argumentos, apresentar benefícios adicionais ou simplesmente ficar quieto e deixar a decisão amadurecer na mente do outro. O silêncio corporal antes da decisão é um ponto de virada invisível para a maioria, mas para o observador treinado, é o equivalente a ver a porta da mente se abrindo por um instante. Em negociações, ele ocorre logo após um argumento impactante ou uma proposta inesperada. O interlocutor pode interromper gestos, parar de mexer a caneta ou suspender um movimento que vinha fazendo de forma repetitiva. É como se por alguns segundos o tempo se alongasse, e nesse vácuo a escolha começasse a se formar. Na mesa de pôquer esse momento é ouro puro. Jogadores experientes percebem quando o adversário congela antes de apostar. Os ombros se fixam, a postura se mantém estática, o olhar se ancora em um ponto. Pode ser um indício de que está decidindo entre blefar ou recuar. Em vendas, acontece quando o cliente interrompe perguntas, fecha levemente a boca e mantém a atenção fixa em um produto ou documento. É o instante em que o cérebro está pesando custo-benefício. Em interações pessoais, esse silêncio pode surgir antes de respostas emocionais importantes, como aceitar ou recusar um convite, revelar um segredo ou tomar posição em um conflito. O corpo, nesse momento, funciona como um painel luminoso. Quanto mais longo e absoluto for o congelamento, mais intensa costuma ser a decisão que está sendo processada. Para usar esse sinal a seu favor, a primeira regra é não interromper. Muitas pessoas, por ansiedade, sentem a necessidade de preencher o silêncio com mais palavras, enfraquecendo o impacto do que acabaram de dizer. Ao reconhecer o congelamento, mantenha sua própria postura firme e seu olhar calmo, transmitindo segurança. Essa pausa controlada pode aumentar a percepção de peso do seu argumento, levando o outro a sentir que está diante de algo importante demais para ser ignorado. Também é essencial registrar o momento e o contexto. Pergunte-se: o que foi dito ou mostrado segundos antes? Essa é a pista que indica qual fator está realmente pesando na decisão. Assim, você não só lê o momento, como entende a raiz dele, e pode reforçar essa base para inclinar a escolha a seu favor. O silêncio corporal antes da decisão é poderoso, mas também pode enganar. O erro mais comum
é interpretá-lo como sinal inequívoco de concordância ou aceitação. Na realidade, o congelamento pode representar resistência, dúvida ou até uma estratégia deliberada. Manipuladores experientes sabem que, ao criar essa pausa de forma artificial, podem induzir o outro a falar mais para preencher o vazio, e, nesse fluxo, revelar informações que não pretendiam compartilhar. Em ambientes de negociação, esse truque é frequente. O profissional finge estar pesando uma proposta. Mantém o corpo imóvel e o olhar fixo, mas internamente já sabe a resposta. O objetivo não é decidir, mas criar desconforto e pressão psicológica para que o outro lado acrescente mais valor à oferta ou ceda em pontos importantes. Outro ponto de confusão é quando o silêncio corporal se deve a fatores externos. Alguém pode congelar porque foi interrompido mentalmente por uma memória repentina, porque está tentando lembrar um dado ou porque foi afetado por algo no ambiente, desde uma distração até uma dor física súbita. Sem contexto, o observador pode atribuir significados falsos e prejudicar sua interpretação. A armadilha final está em acreditar que o congelamento é sempre perceptível. Algumas pessoas treinadas em controle corporal aprendem a mascarar essa pausa, mantendo microgestos ativos, como mexer um dedo ou ajustar a respiração, para evitar revelar o momento exato de sua decisão. Para identificar esses casos, é preciso observar padrões anteriores e perceber mudanças sutis na cadência geral dos movimentos. O silêncio corporal antes da decisão é como a última respiração antes do salto. É o instante em que tudo o que foi dito, mostrado e sentido se acumula no centro da mente, e o corpo, instintivamente, desliga o movimento para não dispersar energia. Quando genuíno, é um presente raro. Ele revela a exata fronteira entre dúvida e escolha. Quando estratégico, é uma arma que pode manipular o ritmo emocional da conversa. Saber reconhecer e diferenciar esses dois cenários transforma qualquer interação em um jogo onde você enxerga um passo à frente. Seu exercício prático. Nas próximas conversas importantes, procure identificar o momento em que a outra pessoa interrompe todos os movimentos. Anote mentalmente o que foi dito antes e quanto tempo dura a pausa. Resista à tentação de preencher o silêncio. Em vez disso, mantenha uma postura segura e espere. Muitas vezes, o maior poder está em permitir que o outro complete o processo mental sem interferência, porque quando ele falar, você vai saber exatamente de onde aquela resposta veio. E agora, que percorremos juntos os 10 segredos de O Corpo Fala, chegou a hora de unir todas as peças. A conclusão vai costurar cada técnica, revelar como elas se complementam e mostrar como usar esse conhecimento para se tornar quase impossível de enganar, e ao mesmo tempo mais magnético e convincente em qualquer situação. Se você chegou até aqui, é porque está pronto para dar o próximo passo. Tudo o que eu compartilhei hoje é apenas a superfície do que você pode absorver e aplicar na sua vida. No vídeo que está aparecendo na tela agora, eu mostro exatamente como você pode ter acesso a um acervo vivo, com os livros mais estratégicos e transformadores da história, reescritos para serem ouvidos e aplicados de forma prática, em qualquer momento do seu dia. Clique agora, assista e veja por que esse pode ser o maior ponto de virada da sua jornada. Não adie isso. O conhecimento só muda sua vida quando você age sobre ele. Nos vemos lá.